envolvê-lo com o nosso carinho, para que ele possa trazer para nós a mensagem que com certeza estamos precisando ouvir. Meus irmãos, boa noite. Nós estamos encarregados hoje de conversar com vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente capítulo 25, os itens 9 a 11. E o título da lição é Não vos canseis pelo ouro, ou não vos afatigueis pelo ouro, depende da tradução do Evangelho que nós resolvemos tratar. Mesma coisa. Existem certos temas da doutrina espírita, como a doutrina espírita como um todo, ela, para ser bem compreendida, é necessário que nós nos apercebamos de algumas realidades que são comprovadas pela doutrina espírita, pelos ensinamentos espíritas. E uma dessas realidades é justamente a reencarnação. Muitas das lições que a gente estuda aqui, se nós não aceitarmos a reencarnação, se nós não tivermos essa ideia da reencarnação, essa certeza da reencarnação, elas ficam sem sentido para nós. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela é, em primeiro lugar, uma doutrina espiritualista. Vamos nos situar lá no Livro dos Espíritos, lá na conclusão do Livro dos Espíritos. Kardec nos dá os caminhos da humanidade. Ou nós somos materialistas, quer dizer, nós aceitamos apenas essa vida material que temos, e quando nós morremos, se acaba tudo. O materialista pensa assim, ele vive em função da matéria, ele vive em função de acumular o máximo possível de tesouros materiais que ele possa ao longo da sua existência. A vida para ele, portanto, é isso. É um momento que precisa ser vivido intensamente apenas do ponto de vista material. São nossos irmãos materialistas. Nós temos, além do materialismo, o panteísmo, que é uma doutrina que prega, já aceita uma existência da vida após a morte, então não é materialismo. Mas o panteísmo permite que, a ideia do panteísmo é que, quando nós morremos, nós voltamos a um todo universal. Existe um todo universal. Nós, ao nascermos, nós nos desprendemos desse todo universal, temos a nossa vida aqui na Terra, e quando morremos, retornamos ao todo universal. Perdendo aí a nossa individualidade, é o panteísmo. A outra opção é a opção espiritualista, que é aquela doutrina que aceita a vida após a morte, mas mantendo a individualidade, que não acontece no panteísmo. No panteísmo a gente retorna ao todo universal, a gente perde a individualidade. O afrânio deixa de ser afrânio, o Iamassa deixa de ser Iamassa, o Lurimar deixa de ser Lurimar. A gente volta ao todo universal. Ao passo que no espiritualismo, não, nós continuamos tendo a nossa existência. Mas cada religião, se colocando no espiritualista, tem as suas próprias convicções. Vamos para o céu, vamos para o inferno. Na maior parte delas, vamos para regiões onde seremos recompensados pelo que tivermos feito de bom ou pelo que tivermos feito de mal. E a noção de bem e mal varia muito de religião para religião. Os nossos irmãos islâmicos, eles aceitam, por exemplo, o sacrifício pessoal, o suicídio, deles em prol das convicções que eles têm, como sendo uma coisa boa. Enquanto que nós, dentro da nossa concepção, o suicídio não será nunca uma coisa boa para o espírito. Então, é o espiritualismo. Várias doutrinas espiritualistas, catolicismo, judaísmo,
né? Várias religiões, portanto, e dentre elas o cristianismo, dentro do cristianismo a doutrina espírita. Mas nós temos uma particularidade que nem todas as outras religiões têm, que é justamente a aceitação da reencarnação. Nós então sabemos que temos um projeto para a nossa existência, todos nós temos um determinismo divino, todos nós vamos chegar, temos um destino. Esse destino é chegarmos à perfeição, não a perfeição de Deus, mas a perfeição dos espíritos puros, e estamos, portanto, a caminho. Esta é a concepção espírita. Então, quando a gente fala, não nos afatigueis pelo ouro, quer dizer, não nos cansemos tanto pelo ouro, pelos bens materiais, podemos dizer, faz sentido para nós espíritas, porque nós somos reencarnacionistas. Nós pertencemos a uma doutrina espiritualista, né? Uma doutrina que tem a reencarnação como um dos seus dogmas. Dogma aqui, não no sentido da Igreja Católica e de outras religiões, de uma verdade que não pode ser contestada. Dogma aqui no outro sentido. Dogma no sentido de uma verdade que pode ser comprovada. E nós estamos aí a todo instante nos deparando com comunicações de companheiros que já nos precederam no retorno ao mundo espiritual, dizendo como é que é o mundo espiritual, tá? Nos dando notícias do mundo espiritual e nos estimulando, portanto, a prosseguirmos na nossa convicção e no nosso esforço para nos melhorarmos cada vez mais. Melhorarmos aí do ponto de vista espiritual, não do ponto de vista material. Isso não significa que a doutrina espírita, por dizer que nós não devemos buscar os bens materiais, que nos esteja proibido ter uma vida melhor, do ponto de vista material. Nós não devemos buscar o bem-estar material. Não é isso. Existem outras lições no Livro dos Espíritos, principalmente lá na lei de conservação, quando a gente estuda esse aspecto aí dos bens materiais, lá no finalzinho da lei de conservação, questão 770 e qualquer coisa, não me lembro exatamente agora o número, mas é fácil, é só ir lá no finalzinho da lei de conservação. E nós vamos ver então que Kardec tem essa preocupação de perguntar se nós devemos rejeitar os bens materiais. Não, a ideia não é essa. Nós somos, em primeiro lugar, homens do mundo, mulheres também, senão ela fica comigo, Então somos seres humanos no mundo, Estamos todos aí no mesmo objetivo, de modo que, se somos seres humanos no mundo, a gente tem que viver de acordo com o mundo. Nós vamos ver que na lição que nós vamos estudar hoje, que as palavras de Jesus são palavras adequadas para a época em que Jesus viveu. Não seriam mais tão adequadas nos dias de hoje. São palavras adequadas para os povos do Oriente, onde Jesus viveu. O que não é da tradição dos povos do Oriente, algumas recomendações dos povos do Ocidente, algumas recomendações que Jesus faz na lição dele. De modo, meus irmãos, que a reencarnação é peça-chave para que a gente compreenda bem o espiritismo. Diz-nos lá, voltando aos bens materiais, diz-nos lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam que nós podemos sim viver como seres humanos no mundo, dentro da época em que nós estamos, devemos viver e nos aproveitar dos bens materiais, mas sem abusarmos dos bens materiais. O problema não está no uso, o problema está no abuso, com tantas coisas que estão ao nosso alcance. Quando a gente, por exemplo, diz que a gula, inclusive classificada aí como os pecados capitais, a gula é uma conduta que nós devemos evitar. Quer dizer, a gula, o que é a gula? A gula não é nós nos alimentarmos. Não, nós nos alimentarmos é uma coisa que garante a nossa sobrevivência. A gente tem que se alimentar mesmo.
Agora, se alimentar excessivamente, né? Quando nós temos os olhos maiores do que a barriga, como a gente diz, aí é que está o problema, né? Não é o abuso que é o problema, não é propriamente a alimentação. E assim todas as coisas que estão à nossa alcance. Não nos está impedido de termos bens materiais, de termos uma boa casa, de termos conforto na nossa casa, de termos boas roupas. É claro, a lição vem nesse sentido: não nos cansemos pelo ouro, né? Não nos afatigueis pelo ouro, quer dizer, pelos bens materiais. A ideia é essa. Não devemos buscar isso a qualquer preço. Nós espíritas também temos uma ética comportamental. Nós temos que nos conduzir de acordo com os ensinamentos de Jesus, né? De acordo com a lei de Deus que nos foi exemplificada por Jesus. Esse foi o papel de Jesus, né? Jesus veio para nós dizer: olha, a lei de Deus é assim, vocês têm que proceder dessa forma. E ele viveu da forma como nós temos que viver, né? Então, meus queridos, é isso que, em resumo, a gente precisa saber para que entendamos bem a lição da noite de hoje, né? Às vezes nessas assembleias, eles têm, nessas reuniões, tem pessoas que estão chegando pela primeira vez na doutrina espírita, eles estão meio assim, sem conhecer bem a doutrina espírita. E aí é necessário que a gente volte a esses apontamentos básicos, né? A reencarnação, portanto, é uma realidade para nós espíritas. Hoje eu sou afrânio, amanhã sei lá quem serei, e não sei também quem fui no passado, e também não tenho vontade de saber, por logo dizendo, né? Tem gente que gosta de saber assim, né? Ah, eu gostei de saber quem fui no passado. A expectativa de que tenha sido uma pessoa ilustre, de ter pertencido a uma família de projeção, né? Muita gente gostaria que dessa forma. A gente fica no meio espírito também, mas a gente fica assim preocupado, né? Quem foi? Quem foi Eurípides Barçanufo? Né? Aí tem uma opção de livros escritos, dizendo que Eurípides Barçanufo, antes de Eurípides Barçanufo, quais foram as encarnações que ele teve? Né? Quem foi Kardec? As encarnações de Kardec? Positivamente, meus irmãos, no sentido de nós confirmarmos a reencarnação, é até útil que a gente saiba, né, quem foram alguns desses espíritos tão importantes para nós em termos de referencial, né, Kardec, o Eurípides, o próprio Chico, né, o Emmanuel. Agora, para nós mesmos, o que interessa saber quem eu fui no passado? Se eu estou por aqui, boa coisa eu não fui, né? Porque nós estamos ainda no mundo de expiações e provas. Sabe? Uma coisa, a ficha tem que cair para nós, né? Nós estamos no mundo de expiações e provas, segundo degrau na escala dos 5 degraus que os mundos têm que cumprir. Mundo de expiações e provas é segundo degrau. Nós estamos aqui no segundo degrau, nós não estamos lá nos mundos felizes, não. Nós nem estamos no mundo de regeneração. Nós vivemos uma época de transição, né? Estamos passando por uma época de transição. O que é uma época de transição? Lá na Gênesis, Kardec fala sobre isso. Em 1868, Kardec diz que nós vivíamos um mundo de transição. O que é o mundo de transição? Ele diz na Gênesis para nós: mundo de transição é justamente aquele momento em que duas gerações convivem. Naquela época, não se falava ainda em geração X e geração Y, geração Z. O pessoal que lê mais aqui entre nós, talvez já tenha ouvido falar aí que provavelmente eu sou de uma geração anterior, que é a geração, não sei, talvez seja a geração X, né? Que é aquela geração aí que veio do pós-guerra para cá. Sou de 53, então deve ser da geração X, né? Segundo algumas classificações. O pessoal de anteriormente à guerra já é uma outra geração anterior. O pessoal que nasceu
a partir da década de 70, 80, é da geração Y. E agora já estão nascendo os da geração Z. Para já tem uma opção de geração convivendo. É um momento de transição. Hoje, os sociólogos se ocupam em ver as características das crianças dessas diversas gerações. Hoje, os nossos filhos, os nossos netos, eles são capazes de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eles estão conversando conosco, falando ao mesmo tempo no telefone, mexendo na rede social, lá no Orkut, no Facebook, num negócio desse aí. Estão ouvindo música ao mesmo tempo e estão conversando conosco lá, até lá, consegue fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. A minha geração, para fazer uma de cada vez, já está difícil. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aí que os espíritos que estão reencarnando são espíritos com potencialidades diferentes. E parece que eles fizeram um curso lá no mundo espiritual. Quem viu o nosso lar, né? Deve ter visto lá em nosso lar. Se não está falhando a minha memória, lá na época, na hora que estão preparando lá, o André Luiz está preparando o texto para ditar através do Chico, ele prepara no computador lá em nosso lar. Não sei se eles atualizaram. Eu acho que é no computador. Eles atualizaram o texto, porque nosso lar é de 1939, então não ia botar máquina de escrever lá, ia ficar chato, né? Ia ficar um negócio bem anacrônico no dia de hoje. Então, companheiros, nós vivemos um momento de transição. Esse momento que a gente vive é um momento de transição. Nós ainda nem chegamos a mundo de regeneração. Essa transição está se fazendo desde o século XIX e vai continuar aí ao longo do século XXI. Em algum momento ela vai se completar. E os espíritos que aqui vão permanecer encarnados no planeta Terra serão espíritos vocacionados para o bem. Enquanto que os espíritos que não conseguirem se harmonizar com o novo teor vibratório deste planeta que nos acolhe, vão ter que ir para um outro planeta com um teor vibratório mais grosseiro, onde eles vão completar a sua trajetória. Hoje a gente sabe que existem companheiros de capela, aqueles exilados da capela, que nos fala André Luiz. Capela é um mundo que viveu uma época semelhante a que nós estamos vivendo hoje na Terra, e que em determinado momento eles não puderam mais continuar em capela porque não tinham mais densidade vibratória para permanecer naquele mundo, encarnar aqui na Terra. Mas não na Terra de hoje, a Terra lá da época dos faraós, a Terra da época lá dos hebreus, a Terra lá aquela Terra primitiva, encarnaram lá. E hoje a gente tem notícias de que muitos desses companheiros ainda não conseguiram evolução suficiente para passarem, para continuarem na Terra no mundo de regeneração, e estão sujeitos a serem exilados novamente para o mundo mais primitivo, como a Terra um dia foi. Então é isso. A reencarnação é uma realidade para nós espíritas, e somente com o conhecimento dela, com a aceitação dela, é que a gente vai conseguir entender a mensagem de Jesus do Evangelho, desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos foi pedido para comentar na noite de hoje. Diz assim, o texto de Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 13. Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. As traduções aqui podem variar, tradução de texto bíblico, texto do Novo Testamento pode variar. Mas vejam só, o que Jesus está aconselhando é o que eu disse, Hoje em dia, não teria sentido para nós, ocidentais, essa lição, porque ele está recomendando que os discípulos vão e não levem nenhum dinheiro, não vão levar nem ouro nem prata, que era o dinheiro daquela época. Não vai levar dinheiro nenhum, não vai levar dinheiro nenhum nas cintas,
que é onde eles acumulavam o dinheiro. Nem alforje para o caminho, quer dizer, não vou levar víveres nenhum para o caminho. Nem duas túnicas, quer dizer, vai com a túnica do corpo. Nem calçado, nem bordão, cajado lá que pudesse apoiar. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Né? A gente só consegue compreender essa lição aqui de Jesus quando a gente sabe que, dentre os povos orientais, especialmente naquela época, era comum, né, se dar acolhida para uma pessoa que pedisse pousada. Era da tradição deles. Então alguém poderia sair, né, com um determinado destino sem levar dinheiro, sem levar roupa sobressalente, sem levar nada, simplesmente a roupa do corpo, e encontrar, portanto, né, guarida onde ele se situasse. Continua o texto. E em qualquer cidade ou aldeia que entrares, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrares na casa, saudai-a dizendo: paz seja nessa casa. E se aquela casa na realidade merecer, virá sobre ele a vossa paz. E se não merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis ao sair para fora de casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade, nós afirmos isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Sodoma e Gomorra, a gente deve recordar da Bíblia, foram aquelas duas cidades que foram destruídas por Deus, porque nelas havia uma total devassidão, né, do ponto de vista moral. As pessoas que lá habitavam, elas se consagravam inteiramente aos prazeres do sexo, se consagravam inteiramente a uma total depravação, né, diríamos hoje, de todas as suas atividades, né? Então, se lembra bem da história, Abraão teria sido poupado nessa ocasião, né? Ele teria sido retirado por um anjo, sendo recomendado a ele que não olhasse para trás quando caminhasse, quando as cidades estivessem sendo destruídas. E todos aqueles que não obedeceram essa recomendação do anjo foram transformados em estátuas de sal, né? Está lá na Bíblia, quem quiser depois confere a história. Isso não é exatamente desse jeito, é bem parecido com isso que eu falei desse texto aqui. De maneira que Sodoma e Gomorra aqui foram cidades que foram destruídas por Deus. Então está dizendo aqui justamente o texto, né, menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade, essa cidade que não desse acolhida a esse peregrino aí que viesse buscar a acolhida. É nesse sentido que está esta lição. Esse trecho, né, esse trecho de Mateus está comentado por Emmanuel no livro Pão Nosso. Aqui, ó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó de vossos pés. Né? Então, esse é o versículo 14. Né? Exatamente a mesma coisa que está ali no texto que a gente leu. O Emmanuel, então, vai esclarecendo para nós, né? Qual é o significado dessas palavras? Diz assim, ó: os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento é mais profundo, recomenda a extinção do fermento do egoísmo. Sacudir o pó dos pés
é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifesta no caminho de nossas experiências comuns. Tá? Então, Jesus está querendo dizer se nós formos até uma determinada casa, se não formos acolhidos do jeito como gostaríamos de ser acolhidos, que nós não devemos cultivar nenhuma mágoa por isso. Quando ele diz que nós devemos sacudir o pó das sandálias, é no sentido de que não devemos ficar magoados, porque a nossa ideia, a mensagem que nós estávamos levando até aquela casa onde adentramos, não foi bem compreendida pelas pessoas que lá os receberam. Então veja como é que começa a fazer sentido, né, o texto de Jesus. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que ao invés de conduzirmos a tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém não te recebeu de boa vontade, nem percebeu a tua boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo, a nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode coisas mais impressões e marcha alegremente. Então a mensagem, o esclarecimento de Emmanuel é fundamental para que a gente compreenda esse trecho do Evangelho, né? Quer dizer, Jesus recomenda que a gente vá, né, que a gente peça abrigo, que a gente leve as ideias que ele, Jesus, estava transmitindo. Se formos acolhidos, se as ideias forem acolhidas, ótimo. Se as ideias não forem acolhidas, que nós não nos magoemos por isso, não citamos ressentimento, não guardemos nenhum tipo de mágoa, porque as pessoas não aceitaram aquilo que fomos conversar. Tá? A doutrina espírita, ela está dito lá no Livro dos Espíritos, ela procura ter uma conduta em relação aos prosélitos, quer dizer, aqueles que podem ser os seguidores, né? Seriam aquelas pessoas que poderiam ser os novatos dentro da doutrina espírita, né? Nós não devemos buscar fazer seguidores. Agora, tem que entender bem isso. Não é exatamente isso, né? É claro que nós que somos espíritas estamos contagiados pela ideia espírita, que aceitamos a reencarnação, que sabemos da realidade da vida espiritual. A gente quer a todo instante transmitir isso para as pessoas que nos cercam, para os nossos familiares, para os nossos amigos, até para as pessoas desconhecidas com as quais nós venhamos a ter convivência, né? Nós queremos a todo instante. O que a doutrina espírita não quer, como bem diz aqui a mensagem de Emmanuel, é que se faça a catequese. A catequese é aquela imposição, é a imposição da nossa religião, né? Isso é que a gente não pode fazer. A gente tem que respeitar o pensamento das outras pessoas, né? Quando nós vimos na história do Brasil, né, e os padres portugueses vieram e catequizaram os nossos filhos, o que eles fizeram? Catequizar significava então o quê? Ignorar toda a cultura indígena e transmitir a cultura portuguesa, a religião dominante em Portugal para os indígenas. Isso aqui é a catequese. Então, isso nós espíritas não devemos fazer, né? Prosélitos nesse sentido, fazendo catequese, não, a gente não pode impor. Por isso que Jesus diz: se as pessoas não aceitarem, a gente não deve ficar magoado, a gente deve prosseguir na nossa tarefa.
Nós temos um projeto pessoal, cada um de nós, de crescimento espiritual, de amadurecimento. Nós temos uma meta, que é nos tornarmos espíritos perfeitos, por isso no início, que é espíritos puros, né? Portanto, perfeição, a perfeição que nos é permitida, criaturas, né? Então não temos que ficar preocupados em, a todo custo, fazermos as pessoas que nos cercam espíritas, como nós somos espíritas. É isso que a doutrina espírita diz para nós. É isso que o Emmanuel vem falar para nós nesse trecho. Né? Bom, Kardec então comenta também essas palavras e comenta no item seguinte, no item 11, ele diz assim, ó: essas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos, ao enviá-los anunciar a Boa Nova pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas então eles eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. Só encontramos agora o do tempo antigo nas regiões distantes, onde o tráfico intenso ainda não penetrou. O tráfico aqui é no sentido de trânsito de pessoas, né? Queria até melhor tráfego, né? Não tráfico. Se Jesus voltasse hoje à terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. É o que eu tinha falado inicialmente e que Kardec está comentando aqui para nós. Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava assim os discípulos a se confiarem à providência. Além disso, desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que o recebiam. Era o meio pelo qual distinguiriam os caridosos dos egoístas. E por isso que diz: informai-vos de quem é digno de nos receber. Ou seja, de quem é suficiente humano para abrigar o viajor, que nada pode pagar, porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras. E é pela sua caridade que os reconhecereis. Na recomendação de Jesus, ele diz justamente isso. É que eles procurem aqueles que seriam dignos de receber a mensagem, aqueles que poderiam se interessar pela mensagem que eles estavam contando. Quanto aos que nem sequer os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele aos apóstolos que os amaldiçoassem, ou recomendou que se impusessem a eles e usassem de violência para os constrangeiros se converterem? Não, mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Então, a mensagem que esse trecho traduz para nós é isso, né? É essa mensagem aí. Nós devemos, portanto, buscar levar a mensagem de Jesus, a mensagem que nos faz tão bem, mas devemos buscar levar essa mensagem às pessoas que estejam dispostas a recebê-la. Ou nessa noite aqui que nós estamos falando para vocês, estamos interpretando aqui o texto, talvez alguns aqui presentes não estejam aceitando o que nós estamos falando. Nós temos que respeitar, né? Nós não estamos aqui na condição de impor, de catequizar ninguém. Nós estamos aqui na condição de transmitir a mensagem, procurar transmitir dentro das nossas possibilidades a mensagem que Jesus trouxe para nós, tá? Então, não devemos nos afatigar, nos cansar pelo ouro, tá? Nesse sentido da mensagem aí, mas nós podemos trazer isso para o dia de hoje, né? Vale a pena, diante dessa ideia da reencarnação, que eu estava falando inicialmente, nós gastarmos todas as nossas energias físicas para buscarmos o máximo de bens materiais, o máximo de destaque na sociedade, para atingirmos, portanto, os mais altos postos da vida material? Será que vale a pena tudo isso? Nós que sabemos da existência de um mundo espiritual, nós que sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, não é a vida material, tá?
É uma grande dificuldade, né? A gente constatar isso. Mas é a realidade, meus irmãos. Nós vivemos entre dois mundos. Tem até um livro que fala isso, entre dois mundos. Quer dizer, o sujeito que consegue, ao mesmo tempo, registrar o mundo espiritual, mas está aqui encarnado no mundo material. Nós precisamos, portanto, nos aperceber que a vida material é apenas uma forma que nós temos, é o meio que nos dá a lei de Deus para crescermos espiritualmente e nos tornarmos melhores, como disse anteriormente. Nós temos que estar de olho na vida espiritual. Nossas ações nesta vida material têm que ser direcionadas para a vida espiritual, não para a vida material. Tem uma historinha aqui que eu busquei para nós, a história de um homem que foi chamado a um tribunal a fim de responder a um processo. Preocupado, ele procurou um amigo e expôs-lhe seu problema, pedindo-lhe que o acompanhasse. O amigo recusou-se e disse: desculpe, não gosto de tribunais. Além disso, esse juiz é muito severo, eu não me daria bem com ele. Um segundo amigo foi convocado. Olha, meu caro, disse o amigo, posso acompanhá-lo até a porta do tribunal, mas não entra. Eu não poderia fazer nada por você. Esse companheiro, esse homem ficou meio desanimado, procurou um terceiro amigo. Esse me disse categórico: tudo bem, não se preocupe, eu vou com você, serei seu advogado, farei valer seus direitos, deixarei bem claro que você é um homem de bem. A historinha já por si só fala tudo em relação a nós. Esse tribunal, meus irmãos, é a morte. Um dia todos nós vamos ter que comparecer a esse tribunal. Um dia todos nós vamos morrer. O nosso corpo vai morrer. Nós, espíritos, vamos desencarnar. Vamos regressar ao mundo espiritual. Mas o corpo vai ficar aqui mesmo. Vai ser cremado, se essa for a destinação que nós demos, vai ser sepultado e vai, portanto, se desintegrar e regressar ao solo onde nós viemos. Então, o tribunal é a morte. O juiz é a nossa própria consciência. O que ensinam-nos os espíritos que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, todos nós temos noção do que é certo e do que é errado. Volto a dizer aqui o que já falei anteriormente. Para nós espíritas, a diferença entre bem e mal é simples. O bem é a prática da lei de Deus, e o mal é o descumprimento da lei de Deus. Então, na nossa consciência estão escritas as leis de Deus. Nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado, sabemos o que é o bem e o que é o mal. Às vezes nós nos deixamos anestesiar, nos deixamos entorpecer e não seguimos o que a nossa consciência nos manda seguir. Muito comum nos dias de hoje, apesar de todo o nosso conhecimento espírita, se a gente copiar, a gente faz exatamente isso. Muito comum a gente fazer as coisas porque os outros fazem, não porque a gente tem convicção de que estamos fazendo a coisa certa. Se, por exemplo, nós precisamos pagar uma gratificação a alguém, para que esse alguém possa agilizar alguma coisa do nosso interesse, nós fazemos isso muitas vezes porque todo mundo faz. Não fazemos isso com convicção de que esse seja o certo. E certamente o certo não será a gente subornar alguém. O certo será nós seguirmos o que as leis do homem estabelecem. E se as leis do homem estabelecem uma morosidade maior, uma prova de disciplina seria nós atendermos e esperarmos que tudo se desenrole de acordo com a lei dos homens. Porque a lei dos homens, elas são feitas também em razão das leis de Deus. Então,
É muito comum a gente fazer as coisas que os outros fazem. Mas a nossa consciência, se não grita nesse momento, um dia vai gritar lá atrás. Nas coisas mínimas, né? Hoje nós vivemos um momento, aquelas gerações que eu falei, a geração Y, a geração Z, né? São gerações super antenadas com os problemas do meio ambiente. A gente nota no jovem de hoje uma preocupação com o meio ambiente, né? Eles são capazes, bom, estou falando em tese, né? A gente precisa perceber que essas gerações, elas têm suas características genéricas, mas essas gerações, elas são constituídas por espíritos de todos os níveis, né? Então, os espíritos, esses que estão encarnados recentemente, eles têm essa preocupação com o meio ambiente. Eles, por exemplo, eles se preocupam com a água, né? Nós preservarmos a água, que é um dos recursos dispensáveis da vida. Eles se preocupam com nós não atirarmos o lixo fora dos recipientes adequados ao lixo, né? Já estão mais preocupados com aquela coleta seletiva. Se nós formos para cidades mais organizadas que o Rio de Janeiro, sul do país principalmente, nós vamos ver que todas as cidades já têm coleta de lixo seletiva, né? Separando lá o papel, o plástico, o vidro, né? O lixo orgânico, para que se dê uma destinação melhor. Então, essas gerações, elas estão preocupadas com isso. Elas já estão mais preocupadas. Então, se nós deixamos de fazer tomar essas providências, que são providências corretas, nossa consciência pode não falar nada agora, mas quando nós estivermos diante desse tribunal aqui, que é a morte, nós vamos certamente ser cobrados. Nós vamos nos cobrar, né? A gente precisa entender como é que é esse mecanismo da morte. Ninguém vai chegar e vai se defrontar de repente com um juiz realmente, né, com um advogado e com um promotor, o advogado defendendo, o promotor acusando, o juiz julgando, e a gente ali tremo. Não é nada disso. Tudo se processa em nós mesmos, na nossa consciência que vai dizer: você pisou na bola ali, ó. E a gente não quer ver, mano. Nossa, mas nós mesmos que estamos vendo. Então, essa avaliação da condição espiritual é um processo que a história conta para nós. O juiz é a consciência, essa avaliação é feita por nós mesmos, através do contexto que a gente faz, do nosso comportamento com as leis de Deus, né, desse processo. E aí então nós vamos ver, né, o que realmente nós fizemos certo ou de errado. Aquele primeiro amigo que disse que não podia ir conosco ao tribunal, não podia ir com o homem ao tribunal, são os bens materiais, né? São eles valem muito aqui na terra, mas no momento em que a gente retorna ao mundo espiritual, eles ficam por aqui mesmo, né? Não vão conosco. Então aquele amigo que diz: eu não vou ao tribunal porque eu não posso ir ao tribunal, aquele juiz é muito severo, esses são os bens materiais, eles não vão conosco. O segundo amigo, aquele que vai até a porta do tribunal, dá uma força para nós, mas não entra no tribunal conosco, são os nossos familiares, são os nossos verdadeiros amigos, né? Preocupam-se conosco, gostam de nós, mas nós morremos e eles ficam aqui, continuam a vida, né? Agora, o terceiro amigo da historinha, aquele que vai, que nos defende no tribunal e que procura mostrar, em que pese as coisas erradas que a gente tenha feito, a gente fez uma porção de outras coisas certas, né? São as nossas boas ações. São todas aquelas ações em prol do nosso semelhante que nós tivemos condições de realizar durante a nossa vida. Então, resumindo a história, nós devemos buscar na nossa presente existência, este é o enfoque da doutrina espírita, né? O que a gente tem que buscar é justamente aumentar o número de boas ações, o número de benefícios que a gente possa fazer em favor dos nossos semelhantes, para que nós possamos, desta forma,
no momento decisivo da nossa existência, que é o momento da nossa morte, nós estamos em condições de estarmos numa situação melhor no mundo espiritual. Nós estamos encarnados então aqui para isso, tá? Para nós buscarmos fazer todo o bem ao nosso alcance. Aprendemos a nos relacionar socialmente. Há pesquisas no campo social hoje que mostram que a grande maioria de nós que estamos encarnados hoje, estamos encarnados com essa finalidade: aprendermos a viver em sociedade, nos relacionarmos socialmente, deixarmos aquele egoísmo que nós carregamos de várias encarnações para trás. Tá? Nós temos que deixar de ser egoístas. Não é à toa que o Evangelho diz que nós somos egoístas. Somos egoístas e somos orgulhosos, porque não reconhecemos que somos egoístas. Então, nós precisamos deixar o egoísmo. Nós precisamos assumir uma posição de altruísmo. Tá? O egoísmo é aquele que só faz as coisas para si mesmo, né? Ele concentra toda a sua atenção em si mesmo. Já o altruísta é aquele que concentra a sua atenção nos outros. Então nós temos que ser altruístas. Nós temos que romper essa nossa dificuldade histórica. Estou falando em tese, evidentemente. Tá? Dentro de uma coletividade nós temos espíritos, nós temos pessoas de todos os níveis espirituais. Tá? No momento que nos encontramos, provavelmente estamos pertinho ali uns dos outros. Ali estamos ali, espíritos imperfeitos, querendo passar espíritos bons, alguns já chegaram a espíritos bons. Então estamos ali nesse rolo aí. Estamos no limiar aí entre as duas condições de espíritos, bom e espírito imperfeito. E nós temos que nos esforçar, então. Essa é a mensagem espírita. Então não devemos nos afatigar pelo ouro, porque os bens materiais não vão falar por nós quando desencarnar. Vão falar por nós são os bens espirituais. Que nós possamos ter acumulado conhecimentos intelectuais, né, de ações que possamos ter feito em favor dos outros. Isso é que vai advogar em nosso favor no momento em que nós retornarmos ao mundo espiritual. Lembra-se lá de novo no livro do nosso barco, o André Luiz, ele, apesar de médico, na história ele era médico, e ele fez várias consultas gratuitas, mas não eram muitos os que se lembravam dele, mas aqueles que sinceramente se lembravam dele, aquelas preces que foram feitas por ele, quando ele desencarnou, foram decisivas para que ele, no mundo espiritual, fosse acolhido da forma como foi. É isso, meus irmãos. Eu acho que esta é a mensagem da noite de hoje. A gente precisa ter a certeza da reencarnação, que não devemos buscar de forma de forma louca, os bens materiais. A gente tem direito aos bens materiais, a gente deve buscar os bens materiais, mas com equilíbrio, com consciência, sem fazer extravagâncias, porque os bens materiais, todos eles vão ficar aqui. Nós devemos sim procurar os bens espirituais, porque esses vão caminhar por Deus. E nessa nossa ânsia de divulgar a mensagem espírita, devemos considerar que nem todas as pessoas estão preparadas para recebê-la, porque estamos em diversas condições espirituais. Então, aquelas pessoas que não se sentirem ainda em condições de recebê-la, devemos respeitá-las e devemos seguir em frente sem ficarmos penetrados, magoados, ressentidos. Devemos procurar acumular os bens espirituais, porque esses bens irão conosco para o mundo espiritual. André Luiz recentemente editou 2 livros por um novo médium. Quer dizer, já tem certa idade, Antônio Baduí Filho. O livro é Vivendo o Evangelho. E para cada item do Evangelho, o André Luiz escreveu uma mensagem. A mensagem desse item que ele escreveu é roteiro seguro. Não vou ler a mensagem toda, vou ler só o final. Ele diz assim, a conclusão dele:
não se afogue em possuir títulos, privilégios e facilidades, mas tenha na bagagem do Espírito o essencial, que são os sentimentos nobres, trabalhando e servindo para alcançá-los. Então é isso que ele tem que buscar, sentimentos nobres. Na busca incessante da perfeição, que a doutrina espírita mostra ser longa através das vidas sucessivas, o Evangelho de Jesus é um roteiro seguro para a jornada em direção a Deus. Então é isso. Ele chama muito bem a atenção aqui para o fato de que essa jornada que a gente tem aí pela frente, essa jornada de aperfeiçoamento, ela vai ainda se prolongar por muitos anos, né? Não é uma coisa que a gente vai concluir nessa encarnação, muito menos na próxima ou na seguinte. Nós vamos levar ainda muitos milhares de anos para chegarmos a essa condição que todos nós estamos vocacionados a chegar. O pior que sejamos, né? O mais descumpridores da lei de Deus que nós sejamos, todos nós um dia vamos chegar a espíritos puros, tal como Jesus, que é o espírito puro. Né? A gente precisa acreditar nisso, gente, e ficar entusiasmado e partir para isso. Né? Vamos confiar nas nossas capacidades, nas nossas potencialidades, certamente chegaremos lá com o Senhor Espírito. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar a todos nessa busca incessante aí do aperfeiçoamento espiritual. Trabalho para todos. Obrigado aí por terem me ouvido.